Pai, pelo dom da vida que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus. Obrigado a Deus por nos abençoar as regiões celestiais. Obrigado, Pai, porque a nossa bênção, ou as nossas bênçãos, já estavam reservadas antes mesmo da fundação do mundo, porquanto Tu criaste todas as coisas, criaste também a nós, e desde então nós temos recebido muitas bênçãos que vêm das mãos do Senhor. Obrigado, Pai, pelo sustento material com o qual o Senhor nos abençoa. Obrigado a Deus porque Ele vai além das nossas necessidades e Ele é tão grande, esse sustento é tão grande, que hoje nos permite também contribuirmos para o sustento de outros irmãos que já trabalharam e que hoje precisam da nossa ajuda ou precisam também de receber o Teu sustento através das nossas contribuições. Obrigado a Deus por nos garantir essa felicidade, esta honra, este prazer de contribuir com aquilo que nós podemos das nossas economias, que nada mais são do que as bênçãos do Senhor materializadas. Nós queremos, ó Pai, que estas verbas sejam bem aplicadas, que de fato cheguem àquelas pessoas que realmente necessitam de ser atendidos pelo Senhor. Pedimos também a Ti, ó Pai, que nos receba na Tua presença nesta hora e vamos ofertar ao Senhor o nosso culto, que possamos ser felizes e bem-sucedidos neste propósito, e consigamos todos juntos louvar e bendizer o Teu nome. Mas acima de tudo, que possamos também ouvir o Senhor falar conosco nesta manhã. Abençoe o Teu servo, prepare os nossos corações, que possamos, ó Deus, aprender mais do Senhor nesta manhã agradável de domingo, que é o dia que separamos para estarmos em comunhão mais íntima e mais próxima com o Senhor. Perdoa os nossos pecados e falhas. São as bênçãos que pedimos e agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém. Vamos agora chamar aqui à frente do grupo de louvor e convidar quem queira ficar levantado para cantarmos falar com Deus.
sem mal que nos aconteça, sem nenhum perigo, Pai. E queremos agradecer por essa liberdade que vem de Ti, Pai, que Tu nos deste, que Tu nos entregaste por Filho para nos resgatar, Pai. Obrigado por tudo, por todas as bênçãos que derramas diariamente sobre as nossas vidas. Nós não somos merecedoras delas, mas agradecemos a Tua grande compaixão que tens para connosco, o Teu grande amor que tens para connosco, Pai. Ó Pai, nesta hora, Pai, também quero te agradecer e quero te pedir por estes dízimos e estas ofertas. E peço sempre, Pai, que sejas Tu, Pai, a nos incutir, a orientar bem estas verbas, para que elas possam ser bem aplicadas, Pai, para quem necessita delas, Pai, para a manutenção do tempo, para a beneficência, Pai. Ó Pai, também nesta hora queremos pedir que possas aceitar o Teu trono de graças este culto, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, que nós pedimos e Tu te agradecemos por perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos agora ter a mensagem com o nosso professor Tomás. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Vamos falar de um tema que é muito difícil, pelo menos para mim, de ser vivido, de ser praticado. Vamos falar de oração. E quando nós pensamos em oração, vem-nos logo aquela ideia: a oração é diálogo com Deus, é conversa com Deus. Mas pelo que nós oramos? E como nós oramos? Será que nós sabemos e temos consciência que a oração é a maneira mais subversiva que nós temos de tramar contra a vida de alguém? Porque a pessoa nem quer, nem sabe, mas nós simplesmente pensamos orar por ela, pedir por ela, e ela está vivendo a vida dela. Nós estamos ali insistindo para que Deus faça algo extraordinário. Oração também é a maneira de expressar maior comunhão com o nosso irmão e com Deus. Porque quando nós oramos uns pelos outros, nós nos unimos aos nossos irmãos, mesmo que eles não estejam presencialmente, e nós os carregamos e colocamos diante da presença de Deus. E estamos ali em comunhão com o Senhor e com Ele. Tendo dito tudo isso, nós temos orado. Orar é complicado. Às vezes, outro dia, minha esposa brincou, contou uma anedota que ela viu o sujeito que chegou em casa muito cansado, estava tão cansado que ele foi orar e disse assim: Deus, olha, é a mesma oração de ontem à noite, amém. Investir tempo conversando com Deus é complicado. Mas nós precisamos orar. A oração, ela nos fortalece. Ela nos leva a ter mais intimidade com o Senhor e aprender mais do Senhor. Porque orar é conversar com Deus, mas se é conversar com Deus, nós temos que parar de se obrigar para ouvir o que Deus tem para nos dizer. Eugene Peterson, ele disse que a oração é a nossa resposta para Deus. Quando eu li a primeira vez isso, eu fiquei assim: como é que é a nossa resposta para Deus? Sou eu que falo dele. E Eugene Peterson disse: mas antes Deus já nos convocou para aquele momento. Então nós estamos ouvindo a voz de Deus. Dito tudo isso, vamos lá para o livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14, até o versículo 19.
Efésios 3, 14 a 19. Paulo vai orar pelos irmãos da igreja de Éfeso. E ele diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos. Há uma outra tradução que diz: por esta razão, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos lá. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo nos ilumine e nos capacite para que nós possamos compreender o texto, para que nós possamos aplicá-lo à nossa vida e para que nós possamos explorá-lo de forma correta, para que o teu nome seja glorificado. Fala-nos nesta manhã, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Intercedendo pelos irmãos. Paulo vai dizer: por esta razão, ou por causa disso, dobro os meus joelhos. Que coisa magnífica! Quando nós conhecemos Jesus, quando nós passamos a compreender quem é Jesus, toda a nossa estrutura, toda a nossa visão de mundo, ela se modifica. Paulo vai orar de joelhos. Aí os irmãos vão dizer: qual o problema de orar de joelhos? Recordemos, ele era judeu. Os irmãos sabem como os judeus oravam? De pé. Geralmente com as mãos estendidas. E ele diz: eu dobro os meus joelhos. E quando acontecia isso, de alguém se dobrar, se curvar, mostrava algo intenso, mostrava um momento de crise, de luta. Nós podemos perceber isso no Evangelho de Lucas, capítulo 22, lá no versículo 41. Então Paulo está dizendo que esse é um momento de intensidade na vida dele, interceder pelos seus irmãos ao ponto de se dobrar e suplicar pela igreja, pelos seus irmãos. E ele vai dizer assim: eu oro pela minha família, porque ele diz assim: em toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Será que nós nos percebemos como família? Será que nós nos percebemos como sendo cidadãos do reino de Deus? Porque aqui ele utiliza o termo pátria, que é bem interessante, que é grupo social que deve a sua existência a um antepassado comum. E ele diz: olha, todo o grupo, toda a igreja, ela remonta a Deus, ela toma o nome de Deus, ela está sob a autoridade de Deus. E ele ora a esse Deus que tem domínio de tudo, colocando a vida dos seus irmãos, a vida da igreja, suplicando por ela,
nos outros. Geralmente, no culto de oração, nós apresentamos os nossos motivos e pedidos. Mas, além disso, pelo que nós oramos e pelo que nós intercedemos, quando pensamos na igreja, Paulo apresenta aqui algumas coisas pelas quais nós devemos orar. A primeira delas está no versículos 16 e 17. Primeira coisa, nós devemos orar uns pelos outros para que nós sejamos fortalecidos interiormente, para que nós tenhamos força e capacidade de resistir. Veja, versículos 16 e 17: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados. Uma outra tradução é revestidos. Revestidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Vejam o que ele diz em 2 Coríntios, lá no capítulo 4, versículo 16. Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, nós vamos perdendo as capacidades, a idade vai chegando, né? A pessoa diz assim: terceira idade, melhor idade nada. Desculpe aqueles que já têm mais anos do que eu, mas a velhice é uma chatice. Vai surgindo o bicho do caroço, aí nós entramos na fase do condor. Condor aqui, condor acolá, condor ali, dói tudo. Esse homem exterior, ele vai se corrompendo, vai se fragilizando, mas vejam, ele diz assim: o interior, contudo, se renova de dia em dia. E sabe como ele se renova? Através da nossa oração, através da nossa comunhão com o Espírito de Deus, através da nossa vida espiritual, através do exercício e da prática que nós temos de caminhar com o Senhor, de permitir que o Senhor viva através de nós. E aí ele ora e diz assim: Deus, que os meus irmãos, eles sejam fortalecidos interiormente, que eles sejam robustecidos, que eles permaneçam firmes na fé. É por isso que nós estamos orando todos nós. Não é só orar: Deus, toma conta da saúde do João, guarda a vida do João, Senhor, dá um trabalho para o João. Isso é bom, mas melhor do que isso é pedir para que ele seja revestido, fortalecido no Espírito Santo, para que ele não perca a sua capacidade de caminhar com Deus. Notem, ele diz, versículo 17, ele vai dar, dizendo que o Espírito Santo que habita em nós, para que ele habite, para que ele tome conta, para que ele firme raízes, ele fique arraigado em nós, e seja edificado em amor. Ou seja, que a minha vida, que a tua vida, que a nossa personalidade seja fortalecida no poder do Espírito Santo, tendo atitudes dóceis, vivendo em amor. É fantástico ver que no capítulo 2 ele vai falar da ira. Nós estávamos pesados por nós a ira de Deus, e Deus nos vivificou, nos trouxe vida. E agora ele vai dizer que nós vivemos na realidade do amor.
Então, quando nós orarmos, se é que nós oramos, vamos pedir uns pelos outros, vamos pedir pela família espiritual que nós somos, para que sejamos fortalecidos interiormente pelo Espírito Santo de Deus. Segunda coisa pela qual nós devemos orar uns pelos outros é para que nós possamos conhecer e compreender o amor de Cristo. Veja o versículo 18 e 19. Ele vai falar assim: poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios da plenitude, de toda a plenitude de Deus. Ele une aqui razão e sentimento. Ele une razão e emoção, mente e coração. No versículo 19, ele vai falar da metragem pública, né? Altura, largura, comprimento. Vai falar disso, mas por que isso? Que dentro daquela mentalidade significava inteireza, completude, a totalidade do universo, como pensavam os estoicos. Ele está dizendo: tenha, que você possa compreender. Nós devemos orar para que nós possamos compreender, para que nós possamos entender toda a dimensão da obra de Cristo, e que a obra de Cristo envolve todo o universo. Ela é muito maior do que aquilo que nós possamos imaginar. E ele diz: olhe para que possa compreender isso. Olhe para que nós possamos conhecer isso. Mais do que conhecer doutrinas, mais do que discutir posições, é nós compreendermos a obra de Cristo, conhecermos Cristo. É bom nós termos firmeza doutrinária, é bom ensino, mas mais do que isso, é bom nós conhecermos o amor de Cristo, na sua dimensão total. Perceber que nós não somos dignos, mas Ele nos ama. Perceber que a sua graça nos basta. E orar sobre isso, para que nós possamos ter esse conhecimento e essa compreensão, uns pelos outros, suplicando e pedindo a Deus, para que nós possamos entender toda essa totalidade, toda essa dimensão. Como é que nós conseguimos imaginar o Deus Criador de todo o universo, de tudo que existe, que é antes de todas as coisas, se fragilizar, se tornar como um de nós, sentir as nossas dores, as nossas mazelas, e por amor aceitar ser crucificado, sem que nós tenhamos feito nada para que Ele agradasse. Como compreender isso? Somente através do Espírito Santo. Somente através do agir de Deus. Para isso acontecer, nós precisamos orar e interceder para que nós possamos nos deixar envolver pelo Espírito, para que Ele possa habitar em nós, para que Ele possa nos ensinar e nos instruir a andar em amor. Nós temos orado.
terceira coisa. Versículo 19, a parte final do versículo. Ele vai dizer assim: para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Precisamos orar para que nós possamos ter e ver a plenitude de Deus na igreja. Para que nós possamos ver e ter a plenitude de Deus na igreja. Talvez, mas por que ver em quê? Porque eu preciso olhar para a tua vida e ver a plenitude de Deus na tua vida. Mas eu também preciso ter na minha vida a plenitude de Deus. A ideia de plenitude é o transbordar do copo. Aquele copo que se enche, que se transborda. Aquele conceito do Senhor Jesus, com aquela mulher que a gente não sabe o nome, uma tal de samaritana, que ele diz assim: olha, que aqueles que crescem nele, deles fluiriam o quê? Rios. Tua vida está fluindo esse jorrar do rio da graça de Deus. Esse copo transbordante de Deus. É viver, não tu, mas Cristo, vivendo através de ti. Cristo vivendo através de mim. Há versículos que nós sabemos de cor, né? E como eu cresci dentro da igreja, cresci aprendendo e decorando os versículos. Mas aprender e decorar esses versículos não me fizeram vivê-los. Uma coisa é eu aprender e decorar o texto, outra coisa é eu viver o texto. O que nós sabemos muito bem em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vive mesmo? Vive mesmo? As pessoas olham para mim e conseguem ver Cristo vivendo em mim. Não basta decorar, é preciso viver, é preciso encarnar a realidade do texto, esse transbordar, esse ter a plenitude de Deus. Não é buscar dons espirituais, não é buscar o poder, porque o poder nós já recebemos. Ele diz: receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e o Espírito já veio sobre nós. Nós já temos o poder de Deus. Nós já fomos revestidos com os dons de Deus. Agora nós precisamos permitir que Deus viva através de nós. Nós precisamos estar cheios de Deus. Ele vai tratar isso no capítulo 5, versículo 18. Ele vai dizer assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu já vi gente que não está vendo. Nós temos que ficar cheios, nos embriagar de Deus. Não, ele não está dizendo isso. Porque quem está embriagado perdeu os sentidos. Quem está embriagado está tonto, cambaleante. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: olha, se encha do Espírito Santo, não viva cambaleando, não viva desordenadamente. Os irmãos já viram? Bêbados até um jeito de falar muito, né? Ele disse: não fique assim. Uma pessoa cheia de Espírito não vai perder a unção, a razão.
Eis que pede, ora para que a igreja seja cheia do Espírito, que a igreja seja cheia de Cristo, ela consiga chegar à estatura de Cristo. Capítulo 4, versículo 13, ele diz até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse desafio. No 3,19, ele diz que nós temos que ter a plenitude do Pai. Veja, não é só do Espírito. Cristo tem a plenitude do Pai. Lá em Colossenses 2,9 nós vemos isso. E nós devemos ter a nele. Então, esse conceito de estar cheio do Deus Trino. Capítulo 1 ele fala do agir da Trindade na nossa salvação e que habita em nós. Agora, isso está sendo visto na minha vida, isso está sendo visto na tua vida. Estamos vendo o Deus Trino atuando em nós. E nós estamos orando uns pelos outros para que esse Deus Trino se manifeste nas nossas vidas. Acho que nós devemos começar a dizer como os discípulos: ensina-nos a orar. Para aprendermos a orar, nós temos que voltar para as Escrituras, para ver o que a palavra de Deus diz. Nós não somos um grupo social, nós não somos um grupo estático, parado. Nós somos uma família, nós somos o povo de Deus, nós somos uma comunidade dinâmica, em movimento, e que precisamos nos submeter ao Espírito Santo. Precisamos crescer tanto racionalmente, intelectualmente e também experiencialmente nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, no amor de Cristo. Precisamos ir enchendo-nos de Deus. Olhar o nosso passado e dizer: eu era um miserável pecador. Mas também parar e dizer: mas em Cristo eu fui feito uma nova criatura, eu nasci de novo. Uma vez eu conversei com alguém, pouco tempo atrás, um homem muito experiente. Ele está deixando o ministério pastoral esse ano. Ele disse: vou deixar o ministério pastoral. Então já dá para ter ideia de que é um homem que já tem uma longa jornada. Ele pastoreou uma igreja há pouco tempo. Passou 50 anos nessa igreja. Está entregando o pastorado agora. A igreja não queria que ele saísse. 50 anos. Aí, conversando com ele, ele disse: sabe, esse aqui, sabe? Não, meu primeiro nascimento, sabe? O primeiro nascimento, ele disse: o dia que eu nasci, esse foi o meu primeiro nascimento. Mas o meu segundo nascimento, ou seja, o dia que ele se entregou a Jesus, isso foi no dia tal, assim. Caramba. Você sabe quando você nasceu? Aí eu parei para pensar: eu não sei dizer a data exata, eu não sei. Eu sei dizer o que aconteceu naquele dia. Eu sei onde eu estava sentado na igreja. Eu sei quem pregou e tudo. Não sei qual foi o dia do ano. Mas eu sei. Você sabe do dia que eu nasci este ano?
resgatados pela graça do Senhor Jesus Cristo. E Ele me resgatou com um propósito, para que eu fosse cheio, e para que eu chegasse à sua imagem e semelhança. E aí Ele me comissionou para que eu pudesse trabalhar pelos que não são alcançados, para que eu pudesse manifestar na minha vida a sua graça, para que outros pudessem ser alcançados, intercedendo pelos irmãos, intercedendo pela família de Deus. Paulo dobrou os seus irmãos no momento de felicidade. Você tem orado pelos seus irmãos? Você tem dobrado os seus joelhos? Mas orar mesmo, não é fazer aquela coisa assim, 2 minutos. Tá bom, já chega. Impressionante. Estou começando a estudar a vida dos apóstolos para pregar sobre eles na volta da mesa. Aí eu parei e disse, puxa, será que nós sabemos o nome dos dois? O que nós sabemos sobre eles? Nós sabemos de Pedro, nós sabemos de João, nós sabemos de Mateus, e quem mais? Sabemos de Judas Iscariote. Judas, irmãos. E os outros, quem são? Interessante que o primeiro discípulo de Jesus, a gente pouco sabe dele, chama-se André, e irmão de Pedro. A primeira coisa que ele fez quando foi ter com Jesus, ele passou praticamente a noite inteira em comunhão com Jesus. Quanto tempo se passa em comunhão com Jesus? Recebemos pelos seus irmãos, que eles sejam fortalecidos, para que eles possam ser robustecidos pelo Espírito, para que eles possam compreender e conhecer o amor de Deus, para que eles possam ser cheios da plenitude de Deus. Bem? Senhor, que desafio nós temos. Reconhecer que somos família. Reconhecer que precisamos ir além dos pedidos formais
colocar os nossos irmãos diante do teu altar, pedindo para que o Espírito Santo os fortaleça, para que eles sejam arraigados, para que eles sejam firmados pelo Espírito, suplicando para que sejam cheios do amor de Deus, de Cristo, e que esse amor transborde da vida deles, para que possam ser plenos, cheios de Deus, e que o seu viver seja manifestando a graça de Jesus, independente das circunstâncias, independente de que o nosso corpo vai perecendo, vai passando por modificações, enfraquecendo, mas que interiormente vá se renovando em ti. Que desafio nós temos de aprender a orar e investir tempo contigo, em comunhão contigo. Que nós possamos realmente olhar para o que a tua palavra nos diz, e poder fazer o que ela nos diz. Que o teu amor, a tua graça, a tua comunhão e consolação esteja com esta igreja, esteja com o teu povo espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe. Vamos comer o